Olá, chegamos à aula de Geografia, sou Laércio de Mello e vamos debater mais um assunto para ajudá-lo nesta empreitada aí para finalizar o ensino médio, terceiro ano. O que é o tema de hoje? Quais são os objetivos desse tema? A gente vai falar sobre a ideia da desintegração da Iugoslávia, né? Entender as consequências do enfraquecimento e da dissolução da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parece algo tão distante, mas, pessoal, início dos anos 90, final dos anos 80, que isto vai eclodir. E na época isso foi como se uma bomba atômica tivesse caído nos sistemas econômicos do planeta. Espetacular essas transformações, independente de gostar delas ou não. Mas foi um momento muito maluco. Muito bem, olha só, esta linha imaginária que você está vendo no mapa, cortando a Europa, separando a Europa em dois lados, abre aspas, o leste e o oeste, a Europa oriental e a Europa ocidental, recebia o seguinte nome: Cortina de Ferro. É uma frase pronunciada por Winston Churchill, o então primeiro-ministro inglês, que estava comandando a Inglaterra, o Reino Unido, na realidade, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele faz o pronunciamento, quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele diz que existe uma cortina de ferro que separa o leste do oeste. Este termo cortina de ferro se refere a dois modelos econômicos: o que já existia, capitalismo, há mais tempo, né? Que existia há mais tempo, e o que tinha sido implantado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que ganhou poder, que ganhou força com o fim da Segunda Guerra, porque os russos, os soviéticos, são os primeiros a entrarem na Alemanha e, em tese, são os que venceram a Segunda Guerra Mundial, até quando você olha pelas vidas que eles contribuíram, né? De aproximadamente 50 milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, só os russos contribuíram com 15 milhões. Então, sem a participação deles, Hitler iria muito mais longe. Muito bem, feito esta leitura aí, você veja no lado verde, né? Na tela pode até parecer um pouquinho diferente, mas veja, lá tem Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Iugoslávia, certo? Iugoslávia, marca isso bem na espora da bota, como se a Itália estivesse dando um coice nesta região. Muito bem, do lado oeste são os países que adotaram o Plano Marshall, com aquela reestruturação. O Plano Marshall vem de George Marshall, o cara que falou para, entre aspas, o presidente dos Estados Unidos: ó, a gente precisa mandar dinheiro para eles se reconstruírem, porque se eles se reconstruírem, eles não ficarão do lado dos soviéticos, a gente não vai conseguir controlar e os soviéticos podem dominar toda a Europa. E o outro lado que eu digo, lado leste, ficou junto com os russos. Então, transformações nos países do leste europeu. As transformações dos países do centro-leste ou do leste europeu, podem aparecer os dois termos, ok? Surgiram após a decadência do poder econômico e político que tinha a União Soviética. Essa separação da cortina de ferro vai começar a ruir. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: olha esse mapinha aí, ó. Tudo que você está vendo era a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E neste momento aqui, esse mapa está mostrando que ela se separa num primeiro instante em 12 países, da Estônia ao Quirguistão. Tudo que tem estão, ó, Uzbequistão, Tadiquistão e Quirguistão, por exemplo, a palavra estão, esse termo final aí está relacionado a lugar, terra de alguma coisa, lugar de alguma coisa, tá bom? Então, a queda do Muro de Berlim é o primeiro sinal de que a União Soviética já não conseguia sustentar aquela economia.
Quando o Muro de Berlim, já vamos por quiz, quando o Muro de Berlim vai tombar, vai cair, lembrar que o Muro de Berlim é uma parcela pequenininha da chamada Cortina de Ferro. Mas quando ele tomba e a Alemanha volta a ser uma, não tem mais duas Alemanhas, a do leste e a do oeste, já é um sinal de enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? E para começarmos a pensar sobre isso e aumentarmos a nossa percepção sobre esse tema, vem o nosso primeiro quiz, que diz o seguinte: durante o governo de Mikhail Gorbachev, o que era então secretário-geral do Partido Comunista, a perestroika buscou o quê? Criar uma nova economia na Rússia. E a glasnost buscou o quê? A abertura política. Então, quando você pensar em perestroika, pense nova economia. Quando você pensar em glasnost, pense abertura política. Está resolvido, nem precisa traduzir os termos. Desapareceu o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e criou o quê? A CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Na política externa, o resultado mais importante das reformas do leste europeu foi o quê? Letra A ou letra B com você?
O que você respondeu? Na política externa, o resultado mais importante das reformas no leste europeu foi o quê? A resposta certa está na letra A ou na letra B? Vamos ver se você acertou? Ah, Guerra Fria. Não pode ser o enfraquecimento da OTAN, certo? A OTAN é comandada pelos Estados Unidos. A OTAN ganhou força quando acaba a Guerra Fria, tá? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela se fortalece. Este exército, embora ultimamente o Trump tenha dito que não mandará mais dinheiro, abre aspas, para mantê-lo, ou vai reduzir, mas ainda ele tem força porque quando acaba a União Soviética, a questão da Guerra Fria aí tem importância. Ó, esse tema aqui, essa charge, ela é importante que você, entre aspas, treine a leitura, né? O tio Sam e o urso que simboliza a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha que interessante essa jogada, isso aqui tem que ser conteúdo. Repito, charge como mapa, você tem que ler. E a gente está treinando isso. Presta atenção na charge. Os símbolos do capitalismo e do então comunismo ou socialismo, o debate é grande também, e o jogo de xadrez. Está notando que eles estão decidindo quem que eles vão conquistar, entre aspas, onde está a peça estratégica de cada um, como se fosse o jogo de War. O jogo de War é baseado em quê? Em estratégias na geografia, de combate, de conquista. Então, essa charge é bastante didática para você ampliar os seus conhecimentos sobre a questão da leitura e entender um pouquinho mais esta luta com os Estados Unidos e com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a Guerra Fria. Este senhor, este personagem que está na imagem aí, Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, eu já vi várias pronúncias, confesso que eu não sei qual que é a menos errada nesse sentido. Em 85, ele ficou no poder, né? Em 85, o Mikhail Gorbachev, ele é de 31, implementou o quê? Algumas metas, algumas ideias. Eu falei lá atrás, eu quero ver se você registrou. E o que isto significa? O que vale isto? Como que isso funciona? A glasnost e a perestroika. Vamos lá. Você tem que saber a separação de cada uma delas, ok? Lembrando, glasnost, em tese, o que se resumiria disso é a transparência política. Se tem transparência política, não tem perseguição entre os donos do partido. Tem combate à corrupção, tem democracia, automaticamente tem participação popular e também liberdade de imprensa. A Rússia ainda não resolveu isso, mas já começou com Mikhail Gorbachev, certo? Ele é o homem da queda do Muro de Berlim. Ele é o homem que está associado ao fim da URSS. E a perestroika, que você pode guardar para sempre essa informação. Abertura econômica. Significa o quê? Vou fazer uma reestruturação, as empresas não serão mais estatais, serão privadas a partir disso, né? O comércio, vamos privatizar e automaticamente faz uma abertura. Se está certo, se está errado, se você concorda ou não com isso, ou se eu concordo ou discordo, esqueça. Só saiba falar sobre isso. E depois que você tiver argumentos, entra no debate, pode até dar sua opinião. Vamos lá. Diante de tudo isso, nosso segundo quiz, no ano de 85, com a morte de Konstantin esse nome eu vou me abster de pronunciar, tá bom? Entra Gorbachev, assumiu a Secretaria-Geral do Partido Comunista e começa a ser implementado o quê? Um amplo plano de reformas, com a perestroika e a glasnost. Estou insistindo nisso para você guardar o assunto. Os termos em destaque significam... Sua vez.
O que você marcou? Acho que agora está definido, né? Você não vai ter mais problemas depois desta aula sobre glasnost e perestroika. Tenho certeza que você marcou a letra C, reconstrução da economia e transparência na política. Combinado? Mais um para você treinar. Perestroika pode ser entendido como um processo de transformação global no sistema da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Considerando este processo de transformação, é correto afirmar que, com você, O que você marcou como resposta?
Tá bem claro isso para vocês? Olha só, pensa nessa ideia. A democratização, eu enfatizei isso já pela terceira ou quarta vez, né, nesta aula, porque as pessoas esquecem. E vai abrir caminho para a reforma do Estado, né? Questões ideológicas. Muda a economia na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que transforma-se em Rússia e faz os chamados a SEI, Comunidades dos Estados Independentes. Turma, mais um assunto importante para pensarmos agora dentro deste processo da Rússia, a Iugoslávia. A Iugoslávia, quando você olha, a gente vai ver no mapa, aqui ó, tá vendo? A Iugoslávia é justamente atrás da bota, você está olhando os detalhes da Iugoslávia. Esta região aqui sempre foi cobiçada. Marco Polo já cruzou esta área para chegar no Extremo Oriente em busca da seda, por exemplo, e muitas outras especiarias, mas a seda, tanto é que vira o nome, né, Caminho da Seda. A Iugoslávia é a trajetória. E neste local aqui tem diferentes povos, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes alfabetos. Então isso gera um conflito enorme, porque cada um desses povos, cada um desses alfabetos tem a sua cultura e eles querem ser independentes. Então, a Iugoslávia foi criada como nação, não era uma nação, na Primeira Guerra Mundial. Essa criação reuniu grupos étnicos diferentes, que eram inimigos há séculos. Mas enquanto eles estavam separados, ótimo. Uma analogia. Vamos aí pegar a seguinte situação. Imagine que por alguma situação, dentro do Maracanã, nós vamos colocar Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, dentro do mesmo estádio. E fala para esses caras, você tem um mês para ficar aí. Você imagine que alegria que eles vão viver, né? Você imagine a harmonia dentro da ironia que eu estou falando aqui, né? Estou sendo irônico. Agora, por time de futebol. Agora, quando está relacionado o alfabeto, a religião, muçulmano, cristão, judeu, a briga é muito grande, certo? Então, macedônios, croatas, eslovenos, montenegrinos, albaneses, muçulmanos, que daí tem sérvios e croatas, húngaros, entre outros. O conflito na região é resultado, então, da luta de antigas comunidades nacionais, guarda isso. Religiões que foram oprimidas, porque cada um que entrava no poder, se a religião dele, mesmo que fosse minoria, ele ia fazer o quê? Ia brigar com aquela que era a maioria e ia tirar certos direitos. Inclusive tem um filme muito bacana que você pode procurar por aí nas suas plataformas de streaming, por exemplo, chama-se Na Terra de Amor e Ódio. Na Terra de Amor e Ódio, você vai ver um debate legal sobre essa região. Muito bem. Este cara aqui, ó, você está vendo? O Josip Broz Tito, ou General Tito, que é mais comum aparecer no vestibular, nos Enems, é General Tito. Uma pessoa que expulsou os nazistas desta área aqui, ele expulsou os nazistas desta área. Ele foi o grande mentor, o grande estrategista. Quando os nazistas saem da área, ele surge como uma grande personalidade. Tinha carisma, era uma pessoa, entre aspas, bastante consciente das diferenças sociais. Então, ele conseguiu manter as diferenças, em vez de brigando, ele conseguiu manter as diferenças unidas, os diferentes povos unidos. Então, por muito tempo, enquanto o general Tito estava no poder, a região ficou pacificada, ou mais pacificada. Com a sua morte, não apareceu um líder que conseguisse fazer a coisa funcionar. Olha só,
esses números você não tem que decorar. Por exemplo, a percentagem de cada povo em cada área. Vou dar um exemplo aqui, né? Em Montenegro, né? Tem uma porcentagem enorme de albaneses, daí tem uma porcentagem de muçulmanos, tem uma porcentagem de croatas, de sérvios, que daí eles podem ser muçulmanos, podem ser cristãos, podem ser judeus. Ou seja, uma grande sala, uma torre de Babel nesta região, entre outros. Até o pessoal, os curdos, acabam passando por esta área. Então, por favor, os números você não tem que decorar. Essa lista enorme você não tem que decorar, mas você tem que saber que existe um conflito étnico, que envolve religião, que envolve alfabeto e automaticamente povos que invocam o que é o direito de serem livres. E como não há um líder, quando assume o poder, acaba dizendo, eu sou da religião tal e todos devem seguir a minha religião, não vai dar certo. O pessoal acaba se matando. Olha que interessante essa charge sobre isso que eu estou falando para vocês, sobre os povos serem livres ou não. Analise, ou melhor, atividade 1, né? Analise a charge, elabore um texto que descreva o que ela representa. Vamos ver se você agora registra mais ou menos aquilo que nós argumentamos, para você mostrar que sabe. Leia a charge com atenção e elabore o texto. Sua vez.
O que você escreveu sobre essa charge? Vamos lá, vamos analisar? Olha só. Você está vendo muros, ok? Daí tem Kosovo, na Sérvia. Sérvia na Europa. Sérvios em Kosovo. Notou que os muros, aqui a charge está representando como cada etnia fica presa dentro da sua região, entre aspas, e eles vão argumentar o seguinte: eu quero ser livre, eu quero escolher um presidente que seja de acordo com a minha religião, que não queira acabar com o meu alfabeto, que não queira mudar a minha religião, que não me obrigue eu, judeu, ser, por exemplo, muçulmano, ou eu, muçulmano, ser judeu, ou eu, ser muçulmano, passar a ser católico. Isso é inaceitável, parece que é algo banal, mas o Estado, nesse ponto, precisa ser laico, porque ele causa uma impressão. Exemplo, eu não posso ter a cruz, mesmo o Brasil sendo um país cristão, a cruz em determinados departamentos, em determinadas áreas públicas, acaba representando apenas um grupo de pessoas. Isso que no Brasil, a maior parte é cristão, mas mesmo assim acaba sendo um desrespeito, entre aspas, com aqueles que não são. Então, o Estado precisa se mostrar laico. Por causa disso, nós temos uma parte aqui para a gente pensar. Ó. Esta charge, ela mostra que várias situações, os problemas de ordem étnico, territorial, porque por isso os muros, na Europa dos Balcãs. Entenda que este mapinha aqui, ó, atrás da bota, quando eu disse que a espora da bota está cutucando, esse mapa, esta região chama-se Balcãs também. Tá? O termo Balcãs precisa ser familiar a você, que refere-se ao quê? A seculares disputas, a um território gigante com muitos povos distintos que de repente foram colocados dentro do mesmo estádio. Lembra do exemplo que eu dei do Maracanã com Flamengo, Palmeiras, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians? E ele representa o conflito entre as identidades nacionais. A Europa é cheia de conflitos. Na Itália tem conflito, na Espanha tem conflito, na Inglaterra tem conflito, mas aqui é mais acentuado. A briga é muito grande. Desde a morte do Tito, este grupo de pessoas vem se matando porque um acha que tem mais direito do que o outro. Representa então o que? O desmonte dos estados socialistas. Isso está associado ao fim da Guerra Fria, que começa com o Muro de Berlim, depois acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ele exemplifica o quê? O conflito nos Balcãs. Por favor, isso aqui já foi cobrado de Enem e inúmeros outros vestibulares. Talvez eles nunca mais volte, nunca mais seja cobrado. Mas esta ideia você tem que dominar. E foi após a Guerra Fria, e eu preciso reforçar também que a separação vai acontecer depois da morte deste homem, que era o grande líder. Este é um dos problemas de um povo que se fixa em um personagem e não na ideia do governo. No caso do general Tito, ele não se preocupou, ele deveria saber disso por ser um líder, ele não se preocupou em ter um sucessor à altura dos conflitos que a região tinha. Não deixe de memorizar, não como uma decoreba simplesmente, mas saber que os Balcãs, alfabeto, etnias, culturas, religiões distintas, inimigos antigos, que vão ser colocados dentro do mesmo país e vão ser governados por um homem que era carismático, Josip Broz Tito, e após a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi o que expulsou os alemães, os nazistas da região. E com a sua morte não existe a reposição de um homem à altura e eles vão se desfacelar, vão se transformar em vários países. E isto se repete até no futebol. Você pode ver que tem vários jogadores desta região que, inclusive, as Copas do Mundo foram mudando. Quando você analisa, se você vier analisando, pegar álbuns de figurinha,
lá dos anos 80, por exemplo, a Copa de 82, e você vem analisando o que aconteceu com as seleções de lá para cá, e você entra no final dos anos 90, olha que interessante. Aí chega ali na queda do Muro de Berlim e assim por diante, você vai ver isso até no futebol, o desmonte e a FIFA tentando organizar essas seleções, que muitos fizeram protestos até durante os jogos. Então, fechada essa conta, está aqui a orientação para a resposta e a nossa retomada sobre este tema. Por favor, não esqueça de sempre lembrar do Muro de Berlim, que ajuda a criar vários outros países, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e as causas que contribuíram para a independência da Iugoslávia, entre aspas, né? A questão da diversidade religiosa e a briga que persiste. Se você for procurar nos jornais deles, o conflito continua existindo. Grande abraço, bons estudos, até a próxima aula de Geografia.